E essa multidisciplinaridade é uma característica mesmo do projeto. Sim, como eu tinha comentado, a gente já está, desde o mestrado, doutorado, a gente está trabalhando no desenvolvimento de novos materiais, principalmente aqueles materiais ambientalmente corretos. Hoje aqui a Fevale está bastante avançada num assunto que é geopolímeros, né, que são cimentos álcool-ativados, que é o nome técnico correto, em que a gente não utiliza mais o cimento Portland convencional, esse cimento que a gente encontra nas casas do ramo de construção, mas a gente desenvolve um novo cimento de baixo impacto ambiental. Claro que é importante comentar, é importante falar que esse desenvolvimento desse novo material não vai substituir o cimento tradicional, mas ele vai ser uma forma alternativa que a gente tem aí para utilizar ele em outras aplicações, mas mais seguras até sob o aspecto de durabilidade, né? Então, esse material, ele, a princípio, está mostrando, ele tem uma durabilidade muito maior com relação ao cimento convencional. Quais são os benefícios que vocês podem dizer, até mesmo para a natureza, né, nessa questão de impacto ambiental? Assim? Basicamente, é importante mostrar que esses resíduos que a gente está trabalhando, eles atualmente, tirando a cinza volante, que ela já é utilizada no cimento, né, o cimento nosso aqui é o CP4, a norma permite que se utilize até 50%. A gente utiliza 100% desse resíduo, do pó de aciaria, do resíduo metacaolina. Então, uma vez que a gente não necessita matérias-primas de extração da natureza e aproveita resíduos, já é um grande avanço sob o aspecto de evitar a extração, mas, acima de tudo, esses novos materiais que a gente está desenvolvendo utilizam baixa energia. Ou seja, para vocês terem uma ideia, a gente hoje está precisando fazer uma cura térmica, que isso serve para pré-fabricados. Então, hoje, num primeiro momento, a nossa linha de pesquisa seria para desenvolver elementos para pré-fabricados. Utiliza temperatura de 70 graus. Para fazer ou para fabricar o cimento convencional, o cimento Portland, utiliza 1450 graus. Então, a diferença energética é grande e, acima de tudo, que o cimento Portland ele emite grande quantidade de CO2 para a atmosfera, que acaba contribuindo para o efeito estufa. Um dos materiais que a gente está desenvolvendo é sim, baixa emissão de CO2. Então, sobre esse aspecto, o cimento álcool ativado ele tem uma certa vantagem em relação ao cimento Portland. E respondendo à pergunta, que era multidisciplinaridade, essas nossas áreas aí, elas necessitam uma interdisciplinaridade muito grande, né? Como a gente já pode ver até na experiência do grupo. Porque a gente trabalha com a parte de materiais, a parte de engenharia civil, a parte de metalurgia, a parte de ambiental, a parte de análises ambientais sobre o aspecto químico e farmacêutico. Então, desde o início do mestrado, do doutorado, sempre teve uma interdisciplinaridade, multidisciplinaridade muito grande dentro dos grupos de pesquisa. É importante a gente salientar que a Fevale, junto com a URGS e junto com outras instituições internacionais, aí a gente já mantém há bastante tempo convênios, né? Por exemplo, Colômbia, Portugal, Espanha. Então, a gente já tem uma boa relação também, não só em nível nacional, mas como em nível internacional. Para a gente já ir se encaminhando para o final, né? Queria falar um pouquinho de expectativas. Como vocês acham que esse material vai ser aceito, assim, até mesmo pela comunidade, digamos assim, essa resposta deles? Basta saber que hoje, principalmente os países desenvolvidos, eles já estão dando muito mais credibilidade, eles incentivam muito mais o uso de materiais reciclados do que o convencional. Apesar de, muitas vezes, esses materiais terem um custo um pouco superior aos tradicionais, eles preferem, então, preferem até pelas normas, que sejam comprados materiais ambientalmente corretos em relação aos outros materiais convencionais que têm um impacto ambiental muito maior. Então, a perspectiva sempre é boa, né, e a gente acredita nisso, tanto é que os resultados estão encaminhando. E, claro, a parte de pesquisa não é uma indústria que a gente necessita de resultados de um dia para o outro. A parte de pesquisa ela necessita que seja comprovado todos os desempenhos que estão envolvidos com determinado, no caso nosso, de materiais, mecânico e ambiental, e comprovar, então, que ele será útil e será seguro para a sociedade. Então, a perspectiva é muito boa com relação aos resultados que a gente está tendo atualmente. Muito bom. Então, para a gente finalizar mesmo, eu queria que vocês fizessem uma avaliação, né, da importância de se desenvolver esse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na Fevale. Se podemos começar, Daniela? É que nem o professor falou, eu acho que
essa nossa pesquisa ela vem contribuir para essa área dos pré-fabricados, né, que tem sido bastante utilizada na área da construção civil, nessa questão da organização do canteiro de obras, do tempo, então, que leva uma obra para ficar pronta. Eu acho que é bem interessante a gente conseguir usar o material que seria descartado e que é perigoso, usar e fazer ele ser útil numa coisa que tem sido bem procurada na área da construção civil, que são os pré-fabricados. Perfeito. Fernanda, professora? Torna-se importante porque, além de contribuir para a nossa formação, a gente está contribuindo com o meio ambiente, contribuindo para uma área do mercado, que é a construção civil, que está crescendo muito, principalmente aqui no Brasil, nos últimos anos. Se desenvolvendo com qualidade. Né? A Daniela comentou muito bem que o ramo da pré-fabricação hoje está bastante avançado em relação ao que a gente tinha anteriormente. Até porque está se vendo dentro do próprio mercado que a pré-fabricação, apesar de no primeiro momento ela parecer que o custo seja um pouquinho elevado, pela rapidez, pela qualidade, tem ganhado bastante espaço no ramo da construção civil. E a ideia, é claro, de materiais alternativos, como eu já tinha comentado, ela é importante porque a gente pode colocar no mercado um material alternativo que, sob o aspecto de durabilidade, ele pode ser melhor que o convencional, o cimento Portland convencional, acima de tudo com relação ao baixo impacto ambiental que esses elementos podem, então, causar para o meio ambiente. E a gente está vendo que cada vez mais estão desenvolvendo pesquisas buscando, então, esse baixo impacto ambiental, até porque as mudanças climáticas elas já estão sendo percebidas aí ao longo desses anos e a gente só fica contente em tentar contribuir para que a gente minimize nesse aspecto essas influências negativas às vezes da produção fabril, né? Perfeito, então, gente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado. Para a gente ter conhecido um pouco mais sobre esse trabalho de vocês. Obrigada. Em Dia com a Ciência de hoje, então, fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais novidades. Até lá, tchau.